Boa noite, meus irmãos. Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por esse domingo maravilhoso, com a presença dEle. Vamos falar com Ele em oração nesse instante. Pai, nós rendemos a Ti, Pai, todo louvor, toda adoração que ao Senhor devida, e que o Senhor venha achar em nós, Pai, verdadeiros adoradores, que adora o Senhor, Pai, em espírito e em verdade, Pai. Receba o culto que prestamos a Ti nessa noite, Pai. Que o Senhor venha se manifestar a nós de forma graciosa, com a Tua misericórdia. E nós clamamos a Ti, Pai, que fale conosco nessa noite. No nome de Jesus que oramos. Amém. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Você pode cantar que Ele é fiel. Em todo tempo, Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus, com doce voz. Que me guia ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo é, eu vivo na bondade de Deus. Muitas glórias ao nome do nosso Deus. Você pode dar um amém bem forte? Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, em Salmos, no capítulo 23. Salmo
23. Vai dizer a palavra de Deus o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, meus irmãos? Nós acabamos de cantar e de ler que a bondade do Senhor, ela nos seguirá, né? O dito popular, né? As pessoas têm o costume de dizer que tudo que é bom dura pouco. As pessoas dizem, tudo que é bom dura pouco. E a palavra de Deus vai dizer que a bondade dele, a misericórdia dele nos persegue, nos seguirão por todos os dias da nossa vida. Ou seja, o Senhor é bondoso e a bondade dele para conosco jamais acaba, né? O sol nasce para justos e injustos, a chuva do Senhor cai sobre a vida de justos e injustos. E nós glorificamos a Deus pela bondade dele. Muitas das vezes nós olhamos para a nossa vida e vemos tanta dificuldade, tanta aflição pela qual a gente passa, a gente esquece de olhar o como o Senhor Deus é bondoso, né? O ar que nos dá para respirar, o fato dele ter dado o sol para nós hoje, né? O fôlego de vida que nós temos é graças a essa bondade do nosso Deus. Que nós sejamos realmente gratos a Ele por todas as coisas que Ele tem feito por nós e o que Ele é, e o que Ele significa também para nós. Antes de orarmos, eu gostaria de estar lembrando aqui os nossos aniversariantes da semana. No dia 2, né, hoje, é o aniversário do nosso irmão Ivonir. No dia 5, a irmã Betânia. No dia 6, a Melissa. Dia 7, Dianetes. No dia 8, a irmã Deise Lúcia Borges. Vamos orar por esses aniversariantes e agradecer mais uma vez, né, pela bondade do Senhor que tem sido derramada sobre as nossas vidas. Senhor meu Deus, eu quero, Pai, entregar a vida de cada um desses irmãos aqui nas Tuas mãos. Que o Senhor, Pai, venha dar a eles muitos anos de vida e que, conforme, Pai, a Tua graça, o Senhor possa estar suprindo as necessidades de cada um deles. Mas que cada um deles também possa, Pai, buscar cada vez mais um relacionamento íntimo com o Senhor, buscar cada vez mais a Sua presença, Pai. Nós queremos desejar a esses irmãos, Pai, as mais ricas bênçãos dos céus para cada um deles, Pai, e que o Senhor possa, Pai, também estar com cada um de nós, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e que possamos, Pai, ser agradecidos em tudo, Pai, em tudo possamos dar graças ao Teu nome, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso para conosco. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Vamos cantar o hino Eu Alegre Vou na Sua Luz. Enquanto estivermos cantando esse hino, os irmãos que trouxeram os dízimos e ofertas poderão estar dedicando nesse instante. Perdido pela escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. No caso de se escurecer a nuvens todo o céu, Jesus bendito, Salvador, é luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, por Jesus
Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão. Prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. E face a face então verei Jesus o Salvador, por qual a sua vida deu orgulho pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Glórias ao nome do nosso Deus. Vamos continuar louvando e exaltando esse Deus que é santo, poderoso, digno de toda honra e toda glória. Vamos louvar com palmas? Tu és santo, poderoso, tu és digno, eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre
Nosso anseio está no Senhor, Pai. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações e que sejamos aqui, Pai, edificados, Pai. Que possamos, Pai, ter essa sede, essa fome pelo Senhor, pela Tua presença todos os dias e que o Senhor possa, Pai, saciar, Pai, a nossa fome nessa noite. Use o Teu servo, Pai, que irá ministrar e que ele possa ser um vaso nas Tuas mãos. É o que te clamamos no nome de Jesus. Amém. Antes de passar a palavra para o irmão Adílio, eu gostaria de chamar as crianças aqui na frente. Nós vamos estar orando pela vida delas, antes de estarmos liberando elas para estar indo para o culto infantil. Vou convidar aqui a irmã Simone para poder estar orando pela vida das crianças. Que Deus possa estar falando nos coraçõezinhos delas, na linguagem delas, ali na classinha delas. Senhor, nós te damos graças, Pai, pelo privilégio que temos de ver essas crianças crescerem, Pai, na casa do Senhor. Nós pedimos, Pai, que elas possam ter experiências pessoais com o Senhor, que a palavra, Pai, ministrada para elas, Pai, possa alcançar o coraçãozinho, frutificar, Pai, e conduzi-las nessa vida, Pai. Usa, Senhor, a professora, dê sabedoria, dê estratégia do alto, Pai. E que essa palavra encontre terra boa,
nós também oramos, Pai, vai preparando. Nós clamamos que toda poeira do mundo, Pai, que tenta impregnar as nossas crianças, saia, Pai, no poder e na autoridade da Tua palavra, que elas possam, Senhor, ser, Pai, a cada dia, não só aqui na igreja, mas também lá nas nossas casas, experimentar, Pai, a palavra viva, eficaz, que muda, que transforma, Pai, e que dá uma direção. É o que nós clamamos, Pai. Mais uma vez nós oramos por nós que vamos estar aqui. Também prepara a terra dos nossos corações. Que nós não venhamos apenas ouvir e ser negligente, mas que aquilo, Pai, aquela boa palavra derramada nos nossos corações, Pai, que ela possa, Pai, ser praticada. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus queridos. Hoje o pastor rejuvenesceu um pouquinho, não os cabelos, né? Vou compartilhar então, né, a mensagem dessa noite. Uma alegria, uma bênção, um privilégio poder fazer isso, né? Abra sua Bíblia, texto de Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. A partir do verso 2. Não, 1. A partir do verso 1. Gênesis 2. Encontraram aí? Amém? Vamos lá? Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Feche seus olhos, quero orar. Senhor, essa é a Tua palavra e a Tua palavra não volta vazia. A nossa oração nessa noite é que o Espírito ministre aos nossos corações, nos conduza, Pai. Que o Senhor tire de nós toda dificuldade, todo impedimento de receber a Tua palavra, receber essa bênção que é, Senhor, a Tua palavra que nos traz cura, que nos traz libertação. Que o Espírito venha ministrar nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse texto fala de Abrão. Depois Deus mudou o nome dele para Abraão. Ele fala do chamado de Abrão, não é? E ele fala desse chamado, mas ele fala de promessa em relação a esse chamado. Aqui a gente está falando especificamente de Abraão, mas na verdade esse convite, esse propósito, ele vai além da vida de Abrão ou de Abraão. Ele se estende para a família de Abraão. E eu queria falar nessa noite sobre isso. Família é um projeto de Deus. Amém? Amém. Repete isso comigo então. Família é um projeto de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que é um projeto que não é só nosso. Tem muito mais a ver com Deus do que com nós. Você acredita que a sua família é um projeto de Deus? Quem acredita, levanta a mão aqui, ó. Amém. 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 Glória a Deus por isso. Ainda que você vivencie grandes problemas na sua família, ela é um projeto de Deus. Ainda que a sua família seja super, mega, ultra problemática, ela é um projeto de Deus. Ainda que a sua família, que você talvez não tenha a família que você sempre sonhou, ou que você gostaria de ter, a sua família é um projeto de Deus. Ainda que seu pai, sua mãe
não sejam como você gostaria que fosse. Ainda que seu marido, seu cônjuge, sua esposa, seus filhos não sejam como você gostaria que fossem, ela continua sendo um projeto de Deus. Ainda que você, na sua família de origem, na sua família atual, talvez já tenha sido ferido, magoado, rejeitado, se decepcionado com a sua família, ela continua sendo um projeto de Deus. Ainda que a sua família seja um campo de batalha, um campo de guerra, brigas, discussões, acusações, ou talvez o silêncio absoluto, ainda assim é um projeto de Deus. Ainda que a sua família não seja um refúgio para você, ainda que você fale, puxa, não tenho a menor vontade de voltar para minha casa, eu quero trabalhar para não voltar para minha casa para viver os problemas que eu vivo. Quero assumir, quero ir para outro lugar ao invés de ir para minha casa. E talvez a sua família é um campo de guerra, um campo de batalha. Ainda assim, ela é um projeto de Deus. Ainda que a sua família seja uma bagunça, ela é um projeto de Deus. Mas como assim? Ela é um projeto. Ela pode não estar cumprindo o projeto de Deus. Talvez a tua família está completamente fora do propósito de Deus, do projeto de Deus. Mas o que Deus sonhou para a sua família é que a sua família fosse um projeto dele, um propósito dele. Ainda que vocês sejam super distantes, não é? Do propósito de Deus. Mesmo assim, Deus não desistiu da minha família nem da sua. Amém? Ele não desistiu. Ele não, sabe por quê? Porque Deus ama família. Se tem uma coisa que Deus ama nesse mundo, é a família. Deus criou a família muito antes de criar a igreja. E exatamente por isso que na ordem de prioridades, na escala de valores, a família vem antes da igreja. Deus ama família. E eu vou te explicar por que é que Deus ama tanto família. Primeira coisa, minha gente, alguns elementos que mostram isso, né? O valor que Deus dá à família, o amor que Deus tem pela família. Ela é um projeto de Deus para a humanidade. Deus inicia todo o processo da humanidade, criando uma família. Veio Adão, veio Eva, né? O texto de Gênesis 2 nos fala que Deus criou, né? Adão e Eva. Claro, também o texto nos fala, a gente já sabe disso, que essa família pecou. Essa família saiu do projeto original de Deus. E essa família pecou. Nós, evidentemente, vivemos hoje, né, consequências do pecado dessa família. Consequências do pecado. É claro que Jesus já nos lavou de todo o pecado, não é? Em Cristo nós somos nova criatura, mas todo pecado tem consequência. Deus nos perdoa? Perdoa, mas o pecado tem consequência. E a Bíblia nos fala em Gênesis capítulo 2 que depois que essa família pecou, eles tiveram que trabalhar para comer. Imagina a perfeição, minha gente. Eles não precisavam trabalhar antes. Tinha tudo que eles queriam sem ter que trabalhar. Maravilha, né? O sonho de muita gente, né? Não precisar trabalhar. Pois é, eles não precisavam. Mas aí, com a queda, Deus falou, olha, vocês vão comer agora do suor, né? Do teu rosto. Uma outra coisa, consequência do pecado, a mulher passou a sofrer durante a gravidez, durante o parto. Consequência do pecado. E o outro pecado, eles foram expulsos do jardim do Éden. Aí você fala, puxa, mas com tanta coisa assim, Deus continuou amando a família? Sim. Deus não desistiu da família.
mesmo com tantos problemas como a gente viu no pecado original. Deus continuou amando a família. Deus não desistiu. Outras famílias também pecaram, né? A gente vai ver um monte de formatos de família na Bíblia, um monte de famílias exemplares, mas que também pecaram, que também erraram, como a nossa família. Um outro exemplo, minha gente, que a gente vai ver, de famílias que pecaram, né? A gente vai, não precisa abrir não, o texto de Gênesis capítulo 6 nos fala o seguinte, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. A perversidade no mundo, a perversidade nessa terra estava tão grande que Deus se arrependeu de ter feito o homem. A corrupção da humanidade estava muito grande. E aí, Deus trouxe o quê? O dilúvio para acabar com a humanidade. Tamanho a tristeza do coração de Deus. Mas aí, como Deus ama a família e Deus não desistiu da família, Deus escolheu quem para continuar seu projeto? Uma família. A família de quem? Noé. Noé era um homem justo, íntegro, e ele andava com Deus. Novamente a gente vê o amor de Deus pela família. Bom, e na Bíblia tem um monte de outros tipos de família, né? Que Deus escolheu para cumprir o propósito dele para a família. Um outro exemplo, família de Moisés. Moisés foi escolhido por Deus para quê? Libertar o povo. Mas olha o foco de novo na família. Embora não fosse uma família um pouco diferente, né? Moisés teve que ser abandonado, né? Inicialmente pela mãe, mas ainda assim Deus usou outra família para o acolher, né? Ainda, claro, estando lá numa outra família, mas também com a mãe dele, né? Inicialmente, a gente percebe o que? Uma outra família, uma família para libertar povo. Depois o próprio Moisés constituiu a sua própria família. A gente vê também a família de Abraão, como a gente viu agora há pouco. A família de Abraão era sinônimo de perpetuar o quê? A bênção para outras famílias, a bênção para outras nações. Uma família sendo bênção para outras. Então a descendência de Abraão foi abençoada e foi numerosa. A gente tem uma outra família, a família de José. José de Maria, marido de Maria, né? Pai de Jesus. Jesus evidentemente nasceu numa família. Deus poderia ter feito com que Jesus simplesmente viesse ao mundo sem ter sido gestado por uma mulher? Poderia. Deus é Deus, minha gente, Ele faz o que Ele quiser. Jesus simplesmente poderia surgir do nada. Poderia? Sim. Mas o que é que Deus escolheu? Que Jesus surgisse de uma família. Então, o pecado veio ao mundo por meio de uma família, mas também por meio de uma família, uma pessoa especificamente. Deus promete, Deus traz a redenção. A família de Jesus e o próprio Jesus especificamente veio redimir o homem do pecado, veio trazer salvação, veio trazer cura, veio religar o homem a Deus. Existia um véu que separava, né? A gente até canta essa música, né? O véu que separava já não separa mais, não é? Então Jesus veio religar o homem a Deus, redimir, trazer cura, trazer esperança, ser um modelo a ser imitado por todos nós e evidentemente pelas nossas famílias também. Bom, isso nos leva a crer o quê? Deus ama família.
Deus quer usar a família para cumprir os propósitos dele. E a gente vê uma outra lição. Qual que é essa lição? Família é um projeto de Deus. Isso quer dizer o que na prática, minha gente? Quantas pessoas aqui que já são casadas, que enfim, têm filhos, sonharam com a sua família? Levanta a mão aí. Eu sonhei. Eu chorei tanto para Deus ter misericórdia de mim, e aí Deus caprichou, né? Me permitindo conhecer a Simone. Mas foram muitas lágrimas, porque a gente não quer ficar sozinho, né? E a própria Bíblia fala isso. Não é bom que o homem esteja só. Então eu quis uma família, eu sempre sonhei com a família. Eu sempre sonhei com filhos. Mas antes de qualquer coisa, e muito maior do que o meu sonho, do que a minha intenção, do que a minha alegria, do que a minha realização pessoal, existe um propósito maior. Muito mais do que trazer alegria para a minha vida, do que trazer aprendizado para a minha vida, do que trazer felicidade, do que trazer alguns desesperos, alguns momentos difíceis em família também. Existe algo que é maior, que vai além da minha realização, do meu desejo, do meu sonho, que é o projeto de Deus. Está errado eu me alegrar, ser um sonho meu? Não está errado não. Mas existe um propósito maior do que esse. Além da minha felicidade, além da minha alegria, além do meu desejo, além de cumprir o meu sonho. Então a família é um projeto de Deus. Do mesmo modo que a sua vida não é para você, da mesma maneira que a Bíblia nos ensina e nos convida a não vivermos para nós mesmos, para satisfazer os nossos desejos, mas a nos alegrarmos no Senhor, encontrarmos paz no Senhor, fazer a vontade do Senhor, renunciar a nossa vida, perder a nossa vida, para que a gente ganhe a nossa vida no Senhor. A família também tem a ver com isso, tem a ver com cumprir um propósito de Deus. Então a sua família, a minha família, tem um propósito maior, que vai além de nós mesmos, e tem a ver com o propósito de Deus. Por isso que eu estou dizendo que ainda que você não tenha família perfeita, e não vai ter mesmo, porque não existe família perfeita, não é verdade? A minha não é, a sua não é. A gente passa um monte de luta, um monte de problema, a gente precisa ser curado num monte de coisa, a gente precisa avançar num monte de coisa. Então não existe família perfeita, não existe família perfeita, mas existe sim um Deus perfeito que quer aperfeiçoar a nossa família. Então, ainda que a sua família seja, talvez você olhe para mim e fale assim: nossa, a família do Adílio, que família abençoada. Você talvez eu passe essa imagem, glória a Deus, mas ela não é perfeita não. É muita luta, é muita oração, são muitas lágrimas, são muitas coisas ainda a serem trabalhadas, né? E talvez você olhe para a sua e fale assim: nossa, Adílio, você não tem ideia do que eu passo. Não tem mesmo, mas Deus tem, né? E ainda bem que Ele tem. Ainda que você olhe e fale assim: minha família é muito bagunçada. Deus tem um propósito a realizar na sua família. E Deus ama a sua família. E Deus tem um propósito, primeiro, coletivo por meio da sua família. Não é só um propósito individual. É um propósito coletivo. Como assim? A família de Noé. Qual era o propósito coletivo da família de Noé? Um deles, né? Mas talvez o principal: dar continuidade ao projeto da humanidade. Deus escolheu uma família para continuar o propósito dele. Qual era o propósito da família de Moisés? Ou especialmente de Moisés? Mas Moisés não existe isoladamente, ele existe em família. Libertar o povo do Egito, conduzir esse povo até a promessa. É um propósito que vai além do indivíduo, é um propósito coletivo. Qual foi o propósito da família de Abraão?
a abençoar outras famílias da terra, a descendência, pai de multidões. Qual foi o propósito da família de Jesus? Ou de Jesus especificamente, mas Jesus não, embora ele tenha essa capacidade de ter vindo ao mundo de maneira isolada, não é? Isolada que eu digo assim, o Jesus é o próprio Deus, tá, gente? Mas sem depender de Maria, né? Mas Deus quis colocá-lo em família. E dali foi gerado aquele que traria redenção para todos nós. Um propósito coletivo. E aí, bom, o que isso tem a ver com a sua família e com a minha família? Do ponto de vista prático. Quero trazer algumas reflexões para a gente pensar. Algumas perguntas para a gente se fazer sobre a nossa família. Mas não do ponto de vista individual, mas do coletivo. O propósito de Deus para a sua família, que não tem a ver só com vocês, mas tem a ver com outras pessoas ao seu redor. E eu quero trazer algumas perguntas para a gente refletir. A sua família inspira outras famílias a constituírem uma família? O que quer dizer isso? As famílias que você convive ao seu redor, as famílias da igreja, a sua família, né? Tios, primos, irmãos, parentes, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, quando eles olham para a sua família, será que eles têm vontade de seguir a Jesus? Será que vocês, como família, inspiram, apresentam Jesus a eles com a sua família? Esse é um propósito coletivo. E por isso que é um projeto de Deus. Por isso que não é um projeto só meu, é um projeto, antes de ser um projeto meu, é um projeto de Deus. A sua família apresenta Jesus às pessoas? Essa é uma pergunta. Quando as pessoas olham para a sua família, elas se sentem inspiradas a lutar pela família? Quando você vê ao seu redor famílias desestruturadas, famílias sem esperança, famílias que vivem na briga, na desavença, marido competindo com esposa, esposa competindo com marido, filho desobedecendo o pai, não honrando pai e mãe, uma guerra. Quando essas famílias que você conhece olham para a sua família, será que você inspira essas famílias a pensar em, puxa, tem esperança, puxa, em Deus nós podemos reconstruir a nossa família, em Deus dá para mudar a nossa família, em Deus há solução, em Deus há esperança, em Deus há cura, em Deus há restauração. Outra pergunta, para quem é casado, o seu casamento inspira os solteiros a se casarem? Vou começar da sua casa. Quando os seus filhos, para quem tem filho, olham para o seu casamento, será que eles falam, nossa, eu quero ter um casamento igual ao do papai e da mamãe? Será que eles querem? Será que o filho fala, eu quero ser um marido igual ao meu pai? E será que a filha fala, eu quero ser uma esposa igual à minha mãe? Faça essa pergunta para vocês mesmos. Será que o seu casamento inspira outros casais que estão pensando em se separar a permanecerem casados, a honrarem a aliança que fizeram, o compromisso diante de Deus e dos homens? Será que o seu casamento inspira? Fala, puxa, quando eu olho para o casamento de fulano, realmente, se eles estão firmes ali, se eles estão batalhando, se eles não se separaram, acho que dá para ter um casamento abençoado, eu vou continuar lutando pelo meu. Seus filhos, a sua relação com seus filhos inspira as pessoas a quererem ter filho?
Quantas pessoas ao seu redor, no seu trabalho, olham para a sua família, será que elas querem ter filho? A gente está vivendo um mundo, minha gente, onde os casais, inclusive os cristãos, não estão querendo ter filho. Eles querem ter cachorro, ter gato, mas filho não, porque filho dá trabalho. Porque filho é gasto, é boleto para pagar. Porque filho nesse mundo difícil, como é que eu vou criar filho nesse mundo difícil? Porque filho muda o corpo, porque filho muda o corpo da mulher, porque filho muda a rotina da casa. Ou se eu for ter filho, eu vou querer um só. Para minha realização, porque eu quero ser mãe, meu marido quer ser pai, então é um só. Porque filho dá muito trabalho nesse mundo. Aí eu vou fazer uma pergunta. Será que a gente pergunta para Deus quantos filhos Ele quer que a gente tenha? Ora, se família é um projeto de Deus, será que nós perguntamos para Deus, Deus, quantos filhos o Senhor quer que eu tenha? Qual que é o projeto do Senhor para a minha vida? Não o meu projeto, não o meu planejamento familiar, mas é o projeto do Senhor para mim. Quantos filhos Deus o Senhor quer que eu tenha? E se Deus falar que quer que eu tenha 4? Aí nós cristãos, já ficamos assustados de cabelo em pé. Como é que pode uma família hoje ter 4 filhos? Olha como o mundo está entrando para dentro das nossas famílias. Olha como é que nós somos egoístas. Não estou julgando a vida de cada um sabe de si, cada família sabe de si, não é? Mas é uma coisa para a gente pensar. Se família é um projeto de Deus, eu tenho que perguntar para quem? Para quem está desenhando esse projeto, não é? Quantos filhos Ele quer que eu tenha? Eu não perguntei. Eu encerrei a produção por minha conta, fiz errado. Também não estou julgando quem encerra, cada um é cada um. Mas é uma coisa para a gente se perguntar. Família não é um projeto de Deus? E onde Deus está nessa decisão? Então, meus queridos, como é que as pessoas olham para a gente, né? Nossa relação com nossos filhos? Minha gente, quantos cristãos, não vou nem falar do mundo, porque o mundo está de mal a pior. Eu estou falando de nós, da igreja de Cristo, que está se preparando para a volta de Cristo. É para a gente que eu estou falando, para mim, para você. Quantas vezes a gente começa a reclamar de filho o tempo inteiro? E o pior, reclamar de filho perto das pessoas que não são cristãs. Como é que a gente vai alcançar a vida delas se a gente está reclamando de filho? Eu me lembro um dia, só Jesus na casa, fui tomar vacina lá no Unifal. Levei os meninos comigo, estava na época da pandemia, né? A gente foi só tomar uma vacina da gripe. Levei os meninos. Aí uma colega de trabalho falou, nossa, que gracinha esses meninos, né? Sabe o que eu falei? Falei, são uma gracinha, uma bagunceira demais. Você não sabe como é que é lá em casa. Olha a fala de um crente, minha gente. Olha, não que eles não façam bagunça. Que criança que não faz bagunça? Mas olha o que eu falei. Eu estava ressaltando mais uma característica negativa, a bagunça, do que dizer, olha, realmente os meus filhos são uma bênção de Deus, eu amo eles, eles são uma bênção, eu sabia que eles eram uma bênção, mas olha o que eu estou falando, minha gente. Aí depois que passou, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Olha o péssimo testemunho que eu estou dando para um colega de trabalho. Então, minha gente, quantas mulheres estão passando por alguma crise conjugal, alguma dificuldade com o marido, expõem o marido na frente das colegas de trabalho, ou da família, ou de outras irmãs da igreja. Quantos maridos expõem as suas esposas?
na frente de pessoas que não são cristãs. Enquanto a Bíblia está dizendo, mulheres, honrem os seus maridos. Maridos, amem as suas esposas, tratem-nas com honra. E muitas vezes a gente está dando um péssimo testemunho, como família, para quem não é cristão. Ou seja, nós não estamos conseguindo cumprir um propósito coletivo para a nossa família, de influenciar, de apresentar Cristo para as outras famílias. Eu não estou dizendo que a gente vai apresentar uma família doriana para as pessoas. Você sabe o que é família doriana, não sabe? Quem é a turma das antigas aí vai lembrar da família doriana, né? Aquela família que senta de manhã no comercial da Doriana, que é uma margarina, acho que nem existe, hein? Nem sei. Mas não passa o comercial mais, né? Aquela família linda, todo mundo sorrindo, sem conflito, sem briga, sem nada, né? Isso não existe. Isso não existe. Então não adianta você querer passar, você pode até postar uma foto bonitinha no Instagram e falar, nossa, minha família é maravilhosa, né? Mas a gente sabe que isso não existe. Então não é isso que eu estou dizendo, família perfeita. Mas é o que de Cristo, o que do Evangelho, a nossa família, nós estamos levando lá para fora, ou aqui dentro também, como um projeto coletivo de Deus para a família, que vai muito além de mim e de você, mas se estende para os outros. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo? Está entendendo, né? Amém. Família é projeto coletivo de Deus, muito mais do que individual, e é uma coisa para a gente pensar. Segundo aspecto, o propósito da família é preparar outras gerações, as próximas gerações. E será que nós estamos preparando? Sabe o que acontece, meus queridos? Vamos ler esse texto, é texto de Juízes 2, abre aí comigo. Juízes 2, a partir do verso 6. Juízes 2, a partir do verso 6. Esse texto vai nos falar de quando Josué morreu, né? Quando Deus levanta os vários juízes para governar, para conduzir o povo de Israel. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um com a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos, foi sepultado na terra de sua herança, em Timate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Verso 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram ao Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. A gente percebe que de uma geração para outra, eles se esqueceram de quem era Deus, do que Deus havia feito por aquele povo no passado, pelos israelitas, e começaram a adorar outros deuses. O que é que Deus fez? Deus simplesmente entregou-os nas mãos dos invasores. E a questão que eu quero trazer para a nossa reflexão é: a nossa família é responsável pela transmissão geracional da próxima geração, especialmente em relação ao Senhor. Nós somos responsáveis por ensinar os nossos filhos e as gerações futuras sobre o Senhor, a amar o Senhor,
a seguir ao Senhor, a negar a sua vida pelo Senhor, a perder a sua vida pelo Senhor. Nós somos responsáveis por ensinar às próximas gerações que a família é um projeto coletivo, muito mais do que individual, e que a família existe para glorificar a Deus. Nós somos responsáveis por isso. Só que o que acontece muitas vezes? Os nossos filhos conhecem muito mais dos personagens dos desenhos animados, dos grandes heróis dos desenhos animados, super-heróis. Eles conhecem muito mais os jogadores de futebol, dos desenhos animados, do que os personagens bíblicos. Infelizmente, essa é uma realidade. Os nossos filhos estão vidrados nos super-heróis. O quanto eles sabem de Jesus, o quanto eles sabem da Bíblia, o quanto eles sabem dos grandes heróis bíblicos, o quanto eles sabem dos personagens bíblicos. Faça esse teste, pergunta para o seu filho. Vamos ver o que ele vai falar, além de, não, Jesus foi aquele que morreu por mim para me salvar, ponto final. Não é? E não é responsabilidade das irmãs da EBD ensinar. Elas vão ajudar, e muito, e graças a Deus pela vida delas. Não é responsabilidade da EBD, não é responsabilidade do Ministério Infantil ensinar. A responsabilidade é minha e sua. Ensinar com testemunho, mas ensinar falando. E eu quero fazer algumas perguntas também. Quanto tempo por semana? Eu tinha colocado a palavra gastar, mas gastar parece que a gente está pensando em lucro, né? Eu coloquei investir, que é mais bonito. Quanto tempo por semana a gente está investindo, orando pela família e em família? Não precisa nem me responder. Quanto tempo a gente gasta com a família reunida orando por semana? Quanto tempo, marido, você pega na mão da sua esposa e vai clamar ao Senhor pela sua família? Pelo seu casamento, pelos seus filhos? Quanto tempo? Começa a somar o tempo que você gasta aí. Ou para quem não é casado, já começa a pensar sobre isso, tá? Mas de todo modo, você tem uma mãe e você tem um pai. Você pode pegar na mão de sua mãe e do seu pai e orar com eles. Quanto tempo a gente gasta fazendo isso? Investindo. Bom, quanto tempo por semana a gente gasta lendo a Bíblia sozinho, mas em família também? Maridos, levando maridos, essa é pra gente, quanto tempo nós gastamos com nossos filhos ensinando a palavra de Deus, discipulando, né? Anda discipulando, olha aqui. O papel de discipular o seu filho não é do pastor, não é dos professores da EBD, é seu. Quanto tempo a gente está gastando para fazer isso? Por semana. Bom, quanto tempo por semana a gente passa ao redor da mesa, fazendo refeição? Isso também é extremamente importante, né, gente? Jesus, tem várias passagens na Bíblia, Jesus estava ao redor da mesa. Só que a gente troca ao redor da mesa para na frente da tela do celular, na frente da televisão. Um no quarto, outro no outro quarto, outro na sala. Nós estamos perdendo algo que é essencial para a família: tempo ao redor da mesa. Olho no olho. Não é olho na tela, é olho no olho. Vocês estão me entendendo? Olho no olho, não é olho na tela do celular ou da televisão. Nós estamos perdendo tempo com outras coisas, distraídos, sem investir na nossa família, sem preparar a nossa família para as outras gerações. Porque pode acontecer sim, deles esquecerem do Senhor, deles não saberem nada que Deus fez na minha vida e na sua, deles nem conhecerem o Deus que nós servimos. Isso é muito sério.
Esse é o nosso papel. Quantos filhos estão aí sem saber nada de Deus? Quantos filhos não querem saber nada de Deus? Tem uma irmã esses dias que eu estava conversando com ela, uma irmã que é nutricionista, e eu pedi para ela contar um caso, assim, conta para mim um caso do que você mais viu assim, de absurdo nós atendendo clientes. Ela falou, olha, uma mãe pediu, foi com o filho, né, procurando na consulta, e ela pediu para eu treinar a babá, ensinar a babá, ensinar a empregada, ensinar a cozinheira a fazer comida para o filho dela. Ela falou, mas me explique como é que são os seus hábitos alimentares, né? Quando vocês sentam à mesa em família para fazer as refeições, para conversar? E essa mãe contou para essa irmã que é nutricionista, o único dia que a gente se senta em família para fazer alguma refeição é sábado à tarde para tomar um milkshake durante 1 hora. Aí você fala, não, mas a minha casa não é assim. Mas isso, minha gente, tem sido cada vez mais comum nas casas e nos lares cristãos também. A gente não está investindo o tempo devido em família, ao redor da mesa. Eu sei que cada um tem uma rotina diferente, eu sei que cada um, tem gente que sai de casa de manhãzinha, chega em casa à noite, cada família de um jeito, mas use o tempo que você tem disponível em família, para investir na sua família, porque você pode perder a sua família, sem você menos esperar, se você não investe. Quanto tempo, minha gente, a gente gasta por semana, gasta não, investe, lendo livros cristãos sobre família, sobre casamento, sobre educação de filhos. Ah, Dini, mas eu não gosto de ler. Lê a Bíblia. Vê o que a Bíblia fala, mas eu não gosto de ler, não entendo nada, Dini. Então você está fadado a perecer, porque a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Não gosto de, não entendo nada, não tenho paciência para ler. Você está fadado ao fracasso. Porque se você não conhece a verdade que liberta, você está se enchendo de outras verdades que aprisionam. Vocês estão me entendendo? Se você não conhece a verdade que liberta, você está se enchendo de outras verdades que na verdade são mentiras, né? Que a única verdade que nós cremos é essa aqui. Você está se enchendo de outras mentiras que só vão te aprisionar e aprisionar a sua família. Isso também é algo muito sério. Agora, se eu perguntar, minha gente, quanto tempo por semana a gente gasta na rede social? No YouTube, acessando algum tipo de conteúdo que não contribui para edificar a nossa família. Quanto tempo? Responda para você mesmo. Quanto tempo a gente está gastando ali, ó, passando tela? Criando conexão de nada com nada, passando tempo. Tenho certeza que muita gente gasta um tempão, talvez muito maior do que conhecendo a Cristo, conhecendo a quem nós servimos. Estou quase acabando, tá? Então, minha gente, isso tudo reflete, é uma coisa para a gente pensar. O nosso propósito tem que ser preparar a nossa família para ser cada vez mais parecida com Jesus. Amém? Cada vez mais parecida com Jesus. Propósito coletivo, propósito de preparar a próxima geração, para dar conta. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas o mundo só vai piorar. Se você não prepara hoje, lá na frente não vai dar conta, vai abandonar a fé. Vai abandonar, porque o mundo está de mal a pior. Se você não preparar, seu filho não vai dar conta dos tempos terríveis. E a Bíblia fala isso no final dos tempos, que as pessoas serão cada vez mais egoístas, amantes de si próprias, pai contra filho, filho contra pai, pessoas amantes de seus próprios prazeres. O mundo vai de mal a pior. Se a gente não prepara os nossos filhos, a nossa família, as próximas gerações,
para olharem para o Senhor, elas não vão dar conta. Como muitos já têm abandonado, porque não estão conseguindo, não têm dado conta. Porque o Evangelho é isso, minha gente, é negar a si mesmo, é negar a cruz. Não é fácil não, mas em Cristo nós encontramos uma paz verdadeira, uma alegria verdadeira, a cura. Em Cristo nós encontramos libertação para as nossas almas. Então, minha gente, as famílias hoje elas estão doentes, casamentos doentes, filhos doentes, e muitas vezes a gente está aí distraído com esse mundo, né? Com as preocupações dessa vida, distraído com o YouTube, distraído com o Facebook, distraído com o Instagram, distraído com um monte de coisa, com as preocupações, distraído com o sucesso profissional. Não tem nada contra o sucesso profissional, mas qual que é o foco da nossa vida? Se não agradar a Deus, glorificar a Deus e cuidar da nossa família. Na escala de prioridades a gente tem Deus, família e depois trabalho. Trabalho é o terceiro na escala de valores. Só que muitas vezes a gente inverte, a gente coloca o trabalho lá em cima e o tempo que sobra, o resto a gente dá para Deus e para a família. A sobra, o resto, muitas vezes a gente está vivendo assim. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Que o Espírito Santo ministra no nosso coração, nos encoraje, nos dê força, renove a nossa fé, renove a nossa esperança, para a gente continuar lutando pela nossa família. E não importa como é a sua família, ela tem jeito. Ela tem jeito. Porque Deus ama. E Deus não desistiu. E é um projeto de Deus. Então cuide da sua família, porque ela não é sua, ela é de Deus. E ela existe para um propósito que tem a ver com Ele. Amém? Que o Senhor Jesus nos ajude, o Espírito nos incomode, nos faça pensar, refletir, e não apenas pensar e refletir, mas mudar algumas das nossas atitudes, não é verdade? Que Ele nos ajude nesse processo, amém? Feche os seus olhos, eu quero orar. Senhor, essa é a Tua palavra é maravilhosa, ela nos traz encorajamento, ela nos traz esperança, a Tua palavra nos corrige, mas ela nos conforta, ela nos afaga. Que essa palavra, que Teu Espírito ministra nossos corações, nos faça entender que a nossa família não é para nós apenas, mas é para cumprir um projeto do Senhor, é para glorificar ao Senhor. Portanto, meu Deus, eu te peço que se há pessoas essa noite desanimadas com suas famílias, com seus cônjuges, com seus pais, com seus filhos, que o Senhor venha trazer de maneira sobrenatural uma fé que vai transpassar, que vai ultrapassar esse desânimo. Que o Senhor venha encorajar cada um, Pai, nessa noite. Tira todo desânimo, todo cansaço, toda falta de fé e vem trazer o Teu renovo, Pai, nessa noite. Toca a alma, Pai. Toca a alma, Senhor, nessa noite das nossas vidas, Deus. Nos encorajando, Pai, a glorificar o Senhor com as nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.